Olá pessoal, tudo bom? Eu sou Júlia Guimarães, sou engenheira civil e hoje nós vamos dar início ao nosso curso de construção civil no módulo 1, falando um pouquinho sobre canteiro de obras. O objetivo principal dessa aula é que a gente consiga entender alguns conceitos e qual a importância de um canteiro de obras bem planejado e bem organizado para o desenvolvimento dos trabalhos. Hoje a gente vai falar um pouco sobre conceitos, sobre classificações, sobre os objetivos de um canteiro de obra. Vamos falar também sobre quais são os fatores mais determinantes que a gente deve avaliar para implantar um canteiro. E vamos falar sobre a NR18, que estabelece condições de trabalho e meio ambiente na indústria da construção. Então, um canteiro de obras, ele nada mais é do que uma instalação provisória que reúne um conjunto de áreas que vão servir de apoio para a execução dos trabalhos durante uma obra. E ele deve ser bem planejado para atingir dois objetivos. Os objetivos de alto nível, que é manter a organização do canteiro, promovendo operações eficientes em busca da segurança e conforto dos trabalhadores. E o objetivo de baixo nível, que é a minimização dos movimentos no canteiro. Então a gente precisa sempre planejar o canteiro para dispor ele da melhor forma, para que a movimentação no canteiro seja reduzida e a gente consiga produzir um pouco melhor. Antes da implantação do canteiro, a gente precisa avaliar quais são os fatores determinantes para isso. Primeiro, a gente tem que ver qual é o tipo, o porte e as condições de locais da obra. O tipo, a gente precisa estabelecer se é uma obra de reforma, se é uma obra de estrutura metálica, se é uma obra de grande porte ou de médio porte, e principalmente as questões logísticas de acesso à obra, né? Quais são as condições de abastecimento da obra, quais são os possíveis acessos que serão feitos, será preciso fazer alguma intervenção, quais são os insumos que vão transitar na obra. E a gente precisa avaliar também o processo de produção, se ele vai ser simultâneo, em que as etapas são feitas com várias equipes, ou em cadência, quando as etapas são específicas e delimitadas, como, por exemplo, num edifício com mais de um pavimento. A gente precisa avaliar também quais são os equipamentos que vão transitar na obra, principalmente levando em consideração suas dimensões, seus pesos, porque a gente precisa avaliar se o canteiro ele vai suportar que esse transporte transite ali e se ele precisa de alguma mudança ou alteração para que isso seja feito. A gente precisa avaliar também quais são os recursos operacionais disponíveis. Então, questão de quantidade de trabalhadores, quantidade de equipamentos e de maquinários que a gente vai ter disponível para poder executar a obra. Precisa avaliar também o tempo de construção e planejamento da execução. E por último, mas não menos importante, a gente deve evitar os deslocamentos das instalações. Então, um canteiro, quando ele vai ser instalado, ele precisa ser bem planejado para que a gente tenha um melhor aproveitamento do terreno e que ele não atrapalhe o desenvolvimento da obra, que ele não precise ser modificado de local, porque isso não agrega nenhum valor produtivo à obra. Olá! Se você chegou até aqui é porque você está gostando da aula. Então, que tal um super desconto exclusivo para você aproveitar o curso completo? Copie o cupom de desconto que está aparecendo na sua tela e utilize-o no ato da compra. O link do produto está na descrição do vídeo. Até mais! Então, um canteiro ele tem algumas classificações, né? Ele pode ser classificado como um canteiro restrito, que são canteiros de obras que ocupam quase todo o espaço da obra. Então, são canteiros que a gente costuma ver mais em áreas urbanas. E é um canteiro muito complicado de se lidar, justamente pelo que a gente acabou de falar, por se tratar, por ter pouco espaço, ele acaba tendo que ter muitas movimentações. Então, o ideal é que se conclua logo uma área para que consiga transportar o canteiro e movimentar ele o mínimo possível. O outro tipo de canteiro que existe são os canteiros amplos, que são os canteiros que ocupam um pequeno espaço do terreno. Então, a gente vê muito em obras industriais ou obras hidrelétricas, obras de grande porte. Ele já tem uma condição melhor porque ele proporciona mais opções de acesso e ele tem grande disponibilidade para armazenamento de materiais, equipamentos e para alocação dos trabalhadores também.
O canteiro ele também pode ser um canteiro longo, que ele pode possuir as características tanto de um canteiro amplo quanto de um canteiro restrito, mas ele é extenso em apenas uma direção. Então, ele é muito comum em obras de rodovias ou obras ferroviárias, por exemplo. Então, um canteiro de obras, para definir quais serão os componentes que vão atender o canteiro, vai depender muito do porte da obra. Isso porque existem algumas áreas que são situacionais e que elas só vão ser obrigatórias a depender das condições do canteiro. Mas normalmente ele é dividido em áreas de vivência e áreas operacionais. As áreas de vivência são as áreas que são destinadas à alimentação, repouso, lazer e higienização dos trabalhadores. Então, elas são divididas em instalações sanitárias, vestiário, refeitório, alojamento, cozinha, lavanderia, área de lazer e ambulatório. Todos esses itens aqui, cozinha, lavanderia, área de lazer, ambulatório e alojamento, são itens que são situacionais. Então, eles não são obrigatórios no canteiro, a não ser que exista uma condição, uma situação específica para que ele atenda isso. Já a área operacional são as áreas que são destinadas ao apoio da produção da obra. Então, portaria, escritório, depósitos, as centrais de materiais, de carpintaria, armação, concreto, argamassa e o almoxarifado fazem parte da área operacional de um canteiro. E agora a gente vai falar um pouco sobre a NR18, que determina as condições de trabalho e meio ambiente na indústria da construção. Ela é a norma regulamentadora que vai estabelecer todas as diretrizes e condições em ordem administrativa, de planejamento e de organização para que a gente atinja os processos e as condições de segurança durante uma construção nos canteiros de obras. Um dos instrumentos que auxilia a atingir o que é estabelecido na NR18 é o PCMAT, que é o Programa de Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção. Quais são os objetivos do PCMAT? É garantir por ações preventivas a integridade física e a saúde do trabalhador na construção e de qualquer outro terceiro que venha a estar na obra, como terceirizados, fornecedores, visitantes, e também estabelecer um sistema de gestão em segurança do trabalho para todos os serviços que são relacionados à construção. A NR18 determina que o PCMAT ele deve ser obrigatório para obras com 20 ou mais trabalhadores. Além disso, ele deve também atender ao que é especificado na NR9, que determina o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, o PPRA. Ele deve ser elaborado por profissionais habilitados e, além disso, sua implantação é de responsabilidade do empregador. Ele deve sempre estar disponível na obra para qualquer ação de fiscalização que possa ocorrer. E aqui a gente tem um exemplo, uma planta de um canteiro de obras em que a gente pode verificar a sua disposição justamente como forma de tornar ele mais produtivo e atingir aqueles objetivos que a gente falou, como o de baixo nível, para evitar muitas movimentações no canteiro, né? Então a gente pode ver que o escritório, o almoxarifado e a copa ficam aqui junto do ambulatório. Então a gente sabe que qualquer material que precise ser pego em almoxarifado precisa de uma autorização, então já fica próximo ao escritório. A gente já tem aqui os componentes da área de vivência, sanitário, vestiário e refeitório juntos, que são onde os trabalhadores vão passar grande parte do tempo deles, né? E sempre o vestiário sanitário bem próximo ao acesso de entrada da obra, justamente para que os trabalhadores consigam colocar todos os seus equipamentos de segurança antes de efetivamente adentrar a obra em si. A gente consegue ver que ele tem alguns itens que são das áreas situacionais que a gente falou, como o ambulatório, a cozinha, a área de lazer, o alojamento e a lavanderia. Ou seja, esse canteiro ele exige que essas áreas sejam obrigatórias por determinadas condições que a gente vai ver um pouco mais à frente quais são elas. A gente pode ver aqui também o depósito, como ele fica mais ao fundo do canteiro,
mais próximo da área executiva da obra em si. E aí a gente deixa a pergunta, o que é que vocês entendem por um canteiro de obras racional? Canteiro de obras racional nada mais é do que um canteiro bem planejado e organizado que vai contribuir para a otimização dos processos. Então, um canteiro de obras racional é um resumo de tudo isso que a gente viu. Um canteiro ele precisa ser bem planejado, ser bem projetado, ser organizado, ser disposto de forma em que você tenha poucas movimentações no canteiro, para que isso traga maior produtividade para a obra. Então é isso, pessoal. A gente fica por hoje aqui, mas na nossa próxima aula a gente vai falar um pouco mais sobre a NR18 e suas especificações para as áreas de vivência. Até lá!